Ok. Muito bem, então, mais uma vez, boa noite para todos. Também os nossos cumprimentos para aqueles que vão assistir esse estudo depois. Graças a Deus, tanto esse quanto o do Fonte Viva, eles estão tendo um número razoável até de quase 40 visualizações cada vídeo, sobretudo o Ave Cristo. E então a gente também deixa os nossos cumprimentos para todos e pelo fato de estarem prestigiando esses nossos estudos, graças a Deus. Então, vamos para a nossa prece inicial e eu vou pedir para a Rosana começar com a prece inicial para nós hoje. Pode ser, Rosana? Sim, pode ser, Marois. Então, vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e ao nosso Mestre Jesus, rogando bênçãos para esse nosso estudo, esse entendimento de hoje, e agradecendo aos benfeitores amigos que trazem essas lições maravilhosas para nos interiorizarmos e para refletirmos sobre a nossa vida espiritual e a nossa conduta terrena. Muito obrigado, Senhor Jesus. Esteja sempre conosco em todos os nossos caminhos, pensamentos e ações. Assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, hoje não tenho nada a acrescentar aqui aos nossos slides, então já vou sair daqui e parar de apresentar os slides para poder compartilhar já o texto que nós vamos dar continuidade. Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, gente. Primeiro compartilhar aqui, para depois compartilhar lá. Tá ok aí para vocês? Está aparecendo que eu me enganei aqui na hora. Não, tá tudo certo, ok. Bom, gente, nós estamos no capítulo 5, cujo título é Reencontro, claro que é o reencontro de Quinto Varro com seu filho Tassiano, e Tassiano chega em Lyon extremamente doente, com escarlatina, e o casal responsável pela propriedade rural do padrasto de Tassiano, a mulher pontiniana, ela é cristã e conhece o irmão Corvino, que é o Quinto Varro, e foi pedir ajuda para ele, para poder ajudar na questão da saúde, né, da recuperação de Tassiano, porque estava tendo assim, uma epidemia, eles chamavam de peste, mas era uma epidemia de escarlatina. E depois que Tassiano se recuperou, ali eles começaram a conversar bastante, porque tanto Quinto Varro quanto Tassiano tinham muitos conhecimentos, os dois eram muito cultos, e Tassiano tinha aproximadamente nessa época em torno de 20 anos, e Quinto Varro já estava aí, já beirando os seus 50. E ele trabalhava como jardineiro, então ele tinha uma equipe de auxiliares para poder cuidar dos jardins ali da propriedade rural de Tassiano, lá em Lyon. E como ele sabia desde criança que Tassiano gostava de rosas vermelhas, ele fez um jardim bem grande, no formato de coração, plantando rosas vermelhas e colocando bancos ali, fazendo um jardim muito lindo. E ali eles começaram a caminhar, fazer caminhadas para que Tassiano pudesse se recuperar, e ali conversavam de tudo um pouco, mas, sobretudo, como a gente viu no parágrafo anterior ali, nós nem pegamos os nomes deles, acho que está muito para trás, quando ele fala aqui, né, discutiam aqui, olha, Virgílio, Lucrécio, Lucano, Homero, Epicuro, Timeu,
e Parará, Sêneca e Papiniano, eram filósofos, pensadores da época, porque naquela época, mesmo entre romanos, entre os gregos e outros povos, eles tinham, assim como também os judeus, os hebreus tinham os seus pensadores, os seus filósofos, os seus sábios, né? E tanto Tassiano quanto Quinto Varro tinham conhecimento do pensamento e das obras desses filósofos, desses escritores. E, como diz Emmanuel aqui, conversavam sobre tudo, mas evitavam qualquer comentário em matéria de fé. Lembrando, gente, que Tassiano era realmente um rapaz muito educado, mas em questão de fé cristã, ele era extremamente agressivo. Ele tinha um verdadeiro, assim, ódio mesmo pela mensagem cristã. E lembrando, né, que antes de reencarnar, ele, em espírito, fazia parte de um bando de espíritos que atiçavam as perseguições e as crueldades contra os cristãos. Já no plano espiritual, ele fazia parte desses grupos contrários à mensagem cristã. Então, de alguma forma, isso ainda estava guardado na sua personalidade, no seu subconsciente, porque ainda não havia chegado o momento desse sentimento vir à tona, tá? Então, por enquanto, nada se falava sobre fé. Mas conversa vai, conversa vem, fala-se de um pouco de tudo, até que chegamos aqui no parágrafo número 20. E como faz tempo que a Lenita não... Faz um tempinho que a Lenita não participa. Lenita, você pode ler um pouquinho para nós? Claro, posso sim. Pode continuar, então. Certa feita, espicaçado pela curiosidade, Tassiano indagou quanto às razões do seu isolamento na Gália, quando poderia ser em Roma festejado professor, de onde vinha e por que se condenara à obscuridade colonial. Relutante, Corvino confessou que nascera na metrópole do César, mas apaixonara-se pelo serviço junto à comunidade gaulesa e vira-se preso pelos fortes laços do coração. Que trabalho, contudo, encarcerar-se-ia em Lyon, a ponto de esquecer-te? Perguntou o jovem com espontâneo carinho. Admito que os herdeiros da glória patrícia não deviam abandonar a educação aos escravos. Um egípcio ou um judeu não podem produzir os pensamentos de que carecemos para a garantia da grandeza imperial. Sim, sem dúvida, concordou o amigo bondoso. Entretanto, acredito que também as províncias nos reclamam acurado interesse. O mundo está repleto de nossos legionários. Possuímos forças incoercíveis de civilização em todas as frentes. Nossos imperadores podem ser proclamados em várias zonas da Terra. Em razão disto, não podemos olvidar a necessidade de instrução em todos os setores. E sorrindo acentuou. Por esse motivo, converti-me em mestre escola. Só um instantinho, Lenita. Vejam que nesse trecho da conversa, irmão Corvino, no caso Quinto Varro, falou como romano, certo? Porque o que ele estava dizendo? Que as províncias romanas, espalhadas por todos os cantos da Europa, Oriente Médio, Norte da África, todas essas províncias, os seus moradores, né, dessas províncias
necessitavam de educação, necessitavam de instrução. E então ele se decidiu a sair de Roma e ir viver nessas províncias, muitas vezes afastadas da região de Roma, para poder instruir. Ou seja, ele de forma nenhuma, ele assim diminuiu o, o orgulho romano, muito pelo contrário, certo? Então ele teve assim uma saída sensacional, porque ele falou como romano para um patrício romano, certo? E acredito que o Tassiano se deu por convencido, porque era realmente uma necessidade. E vejam o que Tassiano diz aqui, olha, um egípcio ou um judeu não podem produzir pensamentos de que carecemos para a garantia da grandeza imperial, ou seja, diminuindo a capacidade intelectual dos povos dominados pelo Império Romano, né? E o Quinto Varro concordou, sim, sem dúvida. Mas aí ele põe aqui um entretanto, né? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, acredito que as províncias nos reclamam acurado interesse. Então, ele aqui realmente respondeu à altura, falando como romano para um patrício romano. Certo, gente? Vejam a sabedoria de Quinto Varro, para não causar nenhum desconforto emocional, desconforto íntimo no filho. Ele não podia dar brecha nenhuma, certo? Pode continuar, Lenita. Cassiano partilhou-lhe o bom humor. Nesse instante, ocorreu uma ideia, nasceu no cérebro de Varro. E se ele trouxesse as crianças para uma visita de amor, não seria a maneira mais segura de tocar-lhe o coração para o despertamento evangélico? O rapaz poderia ignorar a condição para sempre, mas seria justo não convidá-lo para o banquete de luz divina? Quem adivinharia as vantagens de semelhante realização pela inteligência de que se mostrava portador? O filho naturalmente impusera-se na família. Percebia-se logo que as opiniões dele se faziam respeitáveis. Apesar de extremamente jovem, era senhor das próprias convicções. Um cântico infantil conseguiria de perto sensibilizá-lo. Cassiano provavelmente se inclinaria a estudar as lições de Jesus, se os meninos lhe alcançassem as cordas da alma. Depois da reflexão de segundos, dirigiu-se ao convalescente, de olhos iluminados por secreta esperança, e indagou como receberia ele a saudação dos pequeninos que se elegira guardião. O pupilo de Vetúrio não regateou e come a ideia. Sentir-se-ia muito feliz com a homenagem, declarou. Sempre admitira que o futuro pertence à criança. A civilização romana, a seu ver, não podia descurar-se da preparação juvenil. No dia previamente marcado, o próprio Cassiano, com o auxílio de Alésio e sua mulher, organizou na encantadora Praça das Rosas Rubras, deliciosa criação de Corvino, o ambiente festivo da recepção. Gente, para um pouquinho, Lenita. Para quem já leu o livro, sabe como vai ser essa festa. Para quem não leu, se prepare,
tá bom? Porque a história, a prosa vai mudar de rumo. Vejam o coração de Quinto Varro em relação ao filho. Então, como eu falei antes, ainda não tinha surgido a oportunidade de vir à tona o que estava guardado no subconsciente de Tassiano, o ódio pelos cristãos. Então, quem já leu, já sabe o que vem pela frente. Quem não leu, se prepare, porque nós vamos entrar num dos trechos mais tristes e cruéis dessa história. Pode continuar, Lenita. Cestos de frutos e cântaros com abundante provisão de suco de uvas foram artisticamente espalhados entre os bancos de mármore. O corpo musical da herdade, constituído por escravos jovens, foi trazido à reunião. Garbosos moços, empunhando liras e alaúdes, tambores e cistros, improvisaram melodias alegres. Dividia-se a fazenda em duas correntes partidárias, as dos servidores cristãos, inflamados de júbilo e esperança, dirigidos pelo otimismo de Pontiliana, e o dos cooperadores, devotos dos deuses olímpicos, capitaneados por Alege, que não enxergavam o acontecimento com bons olhos. De um lado, surgiam preces e sorrisos de fraternidade, mas, de outro, apareciam impropérios e rostos sombrios. Então, vejam, gente, dentro daquela propriedade, existiam já grupos separados de servos que eram cristãos e tinham Pontimiana como referência, e os não cristãos, que tinham como líder Alésio. Só que Alésio era esposo de Pontimiana, certo? Então, todos conheciam Quinto Varro, o irmão Corvino, menos Tassiano, certo, gente? E todos sabiam o trabalho que ele realizava, junto àquelas crianças e à comunidade cristã de Lyon, certo? Então, entre os servos da casa, o clima não era dos melhores. Se de um lado havia a esperança entre os cristãos, os servos cristãos, do outro lado, eles não enxergavam com bons olhos aquela comemoração, certo? Pode continuar. Com a sabedoria do apóstolo e com a ingenuidade da criança, o irmão Corvino penetrou o recinto perfumado, conduzindo 3 dezenas de petis em singela apresentação. Orientados pelo mentor, chegaram cantando um hino simples, que exprimia caricioso voto de paz. Companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida, as bênçãos da eterna luz. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. As vozes humildes assemelhavam-se a um coro de anjos que o bosque recebesse pelas asas do vento. Tassiano acolheu bondoso a colmeia infantil. 2 bailarinos executavam números cômicos, enquanto a petizada se ria feliz. Alguns jogos inocentes foram postos em prática. 6 meninos recitaram poesias de nobre delicadeza, por meio de monólogos e diálogos, que encantaram a assembleia, da qual
constavam mais dezenas de escravos em trajes tecidos. Em certo momento, Cassiano tomou a palavra, referindo-se aos ideais da pátria e da raça, no engrandecimento da humanidade. Logo após, a merenda farta espalhou o contentamento culminante. O precimoso jardineiro, que se fizera o afortunado credor de tantas atenções, trouxe ao jovem Patrício o menor da turma. Era Silvano, um menino de 5 anos apenas, filho de um legionário que morrera no ponto. A desditosa viúva, atacada pela peste, confiara-lhe ao garoto semanas antes. Cassiano abraçou-o com sincera ternura, dirigindo-lhe a palavra carinhosamente. O irmão Corvino declarou que lhe cabia providenciar o regresso das crianças, e por isso designava Silvano para dizer uma prece de felicidade ao anfitrião. O pequeno submisso, trocando jubiloso olhar com o orientador, procurou o centro da praça. O momento era de extrema expectativa. Todos os circunstantes entreolharam-se aflitos. O pupilo de Vetúrio acompanhava a cena sorridente, certo de que seria lembrado numa oração comum às divindades. O pequeno, de cabeça erguida ao céu, como um soldadinho triunfante, começou a falar comovidamente. Jesus, nosso divino mestre, ajudai-nos. Nesse instante, porém, súbita palidez cobriu a face do moço Patrício. A fisionomia, calma e educada, tornou-se-lhe irreconhecível. Feroz expressão Eclipsou-lhe, fechou a alegria dele, como um eclipse. Repentinamente convertido numa fera humana, rugindo cólera, clamou terrível. Abaixo os nazarenos, abaixo os nazarenos. Maldito Corvino, maldito Corvino. Que desgraça! Quem se atreveu a introduzir cristãos em minha casa? Farei justiça, justiça. Acabarei com essa praga. Penosa surpresa dominou o recinto. O paternal benfeitor aproximou-se dele e implorou: piedade, piedade. Cassiano, contudo, não viu as lágrimas que fulguravam nos olhos dele. Recuando, desesperados, respondeu em voz seca: piedade! Reparem o velho refrão dos imundos galileus. E, agitando um bastão de ponta metálica, rugia estentórico. Fora daqui! Para fora daqui, gênios infernais! Víboras do monturo, filhos das trevas, para fora daqui! O jovem parecia possesso de demônios do crime, tal a máscara de indignação e perversidade que lhe surgira no rosto. Gente, vejam, tudo isso estava dentro dele. Só que nunca tinha, nos seus 20 anos de idade, nunca tinha aparecido uma ocasião em que ele estivesse em contato direto com cristãos. Antes ele só falava. Agora veio à tona todo o ódio que ele tinha pelos seguidores de Jesus. E pior ainda, ele confiava no irmão Corvino. Ele realmente se sentia extremamente atraído por aquele homem. Os dois tinham muita cultura, eram eruditos.
Então, para ele, foi uma decepção terrível saber que o irmão Corvino, a quem ele tanto admirava, era cristão. E que eram cristãos todas aquelas crianças e outros servos da casa. Ele virou um verdadeiro... Ele se tornou possesso. A fisionomia dele mudou completamente. O comportamento dele, ele não ouvia ninguém. Tudo isso estava guardado dentro dele. Só faltava uma oportunidade para que aquele vulcão explodisse. E foi naquele momento, que ainda não terminou. Continua, Lenita. Os pequerruchos tremiam imóveis. Entre eles e o filho encolerizado, o coração de barro não sabia o que fazer. Muitos servidores do grupo de Alésio passaram a gargalhar ruidosamente. Cassiano relanceou os olhos na assembleia e bradou para o capataz, que conhecia como o mais ferrenho inimigo dos cristãos. Epípodo, traje, expulsemos a canalha, aniquilemos os embusteiros. O escravo não hesitou, atendeu presto, e em poucos instantes aproximava-se um cão enorme a ladrar e rosnar com fúria. Os meninos debandaram aos gritos, dilacerando-se, muitos deles na ramária. Ramaria, de ramos, ramaria. Espinhosa das roseiras em flor. O irmão Corvino, atônito, procurava acalmar os ânimos. Entretanto, a fera alcançou o caçula, abocanhando-lhe o corpo tenro. Aos gemidos de Silvano, a esposa de Alésio avançou corajosa e arrebatou a criança, contendo energicamente os movimentos do furioso mastim, que obedeceu enganidos estridentes. Gente, eu preciso procurar, nunca vi a imagem de um cão dessa raça, mastim. Alguém conhece? É enorme, parece um bezerro. Então, é esse aí. Eu conheço o Maroísa. O Biro tinha lá na chácara dele, com a filha dele. São cachorros grandes, sabe? Ele é até que baba, que tem aqueles mandíbulas mole. Sei. Tá bom. Então, vamos lá. Apressou-se Varro a recolher o pequeno ferido que chorava, a esvair-se em sangue. Aflito, tentava aliviá-lo, enquanto Cassiano, desvaiado, se dirigia ao anterior doméstico, repetindo: todos pagarão, todos pagarão. Rufo, velho escravo da quinta, abeirou-se do presbítero, oferecendo-lhe os préstimos. Gente, só um instantinho. Esse Rufo é Eurípides Barçanufo, que nessa existência era escravo naquela residência, naquela propriedade de Tassiano, da família de Tassiano, e, claro, era cristão, certo? E, certa vez, Chico Xavier, numa noite de véspera de Natal, Chico era em Pedro Leopoldo ainda, a sua família comemorava o Natal, mas ele não gostava de comemorar do jeito que as famílias, né, que os seus irmãos, e cada um já com as suas famílias, casados, ele ficava sozinho. Aí ele pegou o que ele tinha em casa e foi visitar uma senhora que morava, assim, bem no campo mesmo, sozinha, numa palhoça, completamente sozinha. E conforme ele estava se aproximando daquela casa, aquela casa ficou completamente iluminada e, do lado de fora da casa, ele viu Eurípides Barçanufo, só que trajando
a roupa de escravo quando ele foi Rufo. Certo? Veja, gente. E depois vai ter mais coisas ainda envolvendo o Rufo, que era cristão e trabalhava para Tassiano. Tá bom? Mais um pouquinho, Lenita, até terminar aqui. Sim. O religioso aceitou-lhe a cooperação, rogando-lhe reconduzisse os meninos ao lar, de modo a ocupar-se de Silvano como se fazia a missa. Dispôs-se ao regresso, conchegando a inocente vítima de encontro ao peito. Caminhava lentamente no trecho isolado que ligava a residência de Getúlio à cidade, absorto em escuros pressentimentos. O menino, de tórax aberto, contragia-lhe a alma. Em dado momento, parou de gritar, embora a hemorragia prosseguisse abundante. O irmão Corvino percebeu-lhe a queda de forças e buscou repousar sob vetusto carvalho, a fim de ouvi-lo. O pequerrucho fitou-lhe os olhos embaciados pela agonia. Varro, em pranto, inclinou-se paternalmente e perguntou com carinho: Estás recordando Jesus, meu filho? Estou, sim, senhor, respondeu em voz débil. Todavia, revelando-se muito distante das questões transcendentes da fé, flor humana sequiosa de ternura, exclamou para o benfeitor: Papai, abraça-me. Tenho frio. Pinto Varro compreendeu. Estreitou-o contra o coração, como se desejasse aquecê-lo com o calor da própria alma. Tudo em vão. Silvano estava morto. Pois é, gente. Mas o ódio de Tassiano não vai parar por aí. Não pense que acabou aí. Aí foi o começo. Aí foi só o começo do ódio de Tassiano contra os cristãos em Lyon, começando pelo irmão Corvino. Mas a primeira vítima foi o garotinho, o Silvano, de 5 anos, que morreu na festa. Certo, gente? Esse episódio é extremamente triste, por notícias do próprio Chico Xavier. Silvano chegou a reencarnar no século XIX, fazendo parte do grupo de amigos que estavam próximos a Chico Xavier. Chico Xavier o identificou, essa pessoa já desencarnou, mas Chico dizia, né, que aquele amigo havia sido o pequeno Silvano, certo? Tomar um fôlego, Lenita, Sim, tá bom? né? Alguém quer fazer algum comentário? Não, não. Bom, gente, as consequências para o irmão Corvino, para Quinto Varro, não vão ser nada fáceis, porque, lembrando, ele tinha a responsabilidade de cuidar de 30 crianças. E justamente a mãe de Silvano tinha pedido para que ele cuidasse do filho, porque o pai havia sido morto, ela estava doente, e deixou um menino aos cuidados de Quinto Varro. E isso não vai sair de graça. Então, para Quinto Varro, as coisas vão se complicar demais, certo? Demais, em todos os sentidos, porque o ódio de Tassiano estava só começando, tá bom? Pois é, gente. E aí também está só começando o desfile de crueldades que esse livro traz para nós, tá bom?
Sônia, hoje as coisas estão tranquilas aí para você ou ainda não? Que eu lembro que eu falei para você que fazia tempo que você não lia. As duas estão aqui comigo. Então, fique tranquila, deixa para uma próxima vez. Tá bom. Ritinha, tá bom? Ritinha, você pode ler para a gente? Dá para continuar? Sim, tá. O doloroso acontecimento traçava sombrios horizontes ao futuro da igreja. Abatido e desencantado, o presbítero perguntava a si mesmo se não fora precipitado na visita. Entretanto, refletia, seria leviandade oferecer a alguém o que possui de melhor com pureza de sentimento? Guardava nos pequenos aprendizes do Evangelho a coroa do seu trabalho. Poderia ser acusado pela circunstância de tudo fazer por despertar um filho para a verdade? Como entender-se com Tassiano sem tanger-lhe as fibras mais íntimas? Restabelecido no equilíbrio físico, o jovem seria convocado à vida social intensa. Conhecer-lhe-ia o ministério. Seria constrangido a decidir-se. Não seria, pois, aconselhável informá-lo indiretamente quanto às suas atividades cristãs? E que melhor maneira de fazê-lo, além daquela de apresentar-lhe os seus princípios em uma demonstração prática de trabalho? Se o filho não conseguisse ouvir qualquer referência à Boa Nova, pelos lábios de uma criança em prece, como suportaria qualquer alusão a Jesus em discussões estéreis? Não podia ele, Varro, hesitar entre qualquer sentimento pessoal e o Evangelho. Seus deveres para com a humanidade superavam-lhe as ligações consanguíneas. Embora reconhecesse semelhante verdade, entendia lícito operar, de algum modo, em favor do filho querido. Tassiano, porém, mostrava-se impermeável e rígido. Parecia muito distante de qualquer acesso à própria justiça. Petrificara-se-lhe a mente no orgulho racial e na falsa cultura, pela explosão de cólera a que se atirara, ao ouvir a simples anunciação do nome do Cristo. Denunciara o antagonismo talvez irremediável que os separava. Profundamente consternado, entregou-se ao refúgio da oração. Na comunidade evangélica, ninguém comentou desfavoravelmente os tristes sucessos que redundaram na morte da criança. O irmão Corvino era demasiadamente respeitado para provocar qualquer crítica desairosa à sua conduta. Nos ajuntamentos da cidade, contudo, o assunto crescia esfervilhante. Só um momento, Ritinha. A gente mesmo seria levado a pensar, será que o irmão Corvino agiu certo? Será que ele não foi precipitado de levar as crianças até a casa, até a propriedade de Tassiano, né, de não ter passado uma instrução para as crianças, né, não vamos tocar no nome de Jesus, não vamos falar em Jesus, para que não tivesse nenhum problema. Mas a pureza de coração, a pureza de intenção das pessoas que estão realmente sintonizadas com Jesus é de tal monta, é tão grande, que eles não pensam nisso, nem chegam a pensar nisso. Porque o objetivo dele, de Quinto Varro, era tocar o coração de Tassiano, mostrando para ele qual o trabalho que ele realizava junto
as crianças órfãs. Esse era o seu objetivo, porque eles, Tassiano e Quinto Varro, já estavam muito amigos um do outro. Era grande a admiração de Tassiano por Quinto Varro, que era o irmão Corvino. Mas toda aquela admiração caiu por terra, ou foi uma grande decepção para Tassiano descobrir que aquele homem a quem ele tanto admirava, sem saber por quê, sem saber que era o seu próprio pai, era cristão. Então, ficou a pergunta para muitos: será que Quinto Varro não agiu com precipitação? Só que, como Emmanuel destaca aqui, a conduta do irmão Corvino de Quinto Varro, ele era extremamente respeitado, para que qualquer cristão abrisse a boca para fazer uma crítica contra ele. Mas para quem não era cristão, o assunto estava pegando fogo, certo, gente? Então, vamos lá. Pode continuar mais um tanto, Ritinho. As correntes de opinião nascidas em casa de Vetúrio distendiam-se agora por todos os lugares. Para a maioria dos espectadores, Tassiano era apresentado na condição de um herói, empunhando o gládio vingador das divindades olímpicas. Mas para o grupo simpatizante do cristianismo, surgia como símbolo terrível de novas perseguições. Gente, olha, outra coisa, nós não fazemos ideia de quão grande era o orgulho dos romanos. A gente teve mais ou menos uma ideia do tamanho desse orgulho no livro Há 2000 anos, com o senador Públio Lentulus, o próprio Emmanuel. O orgulho de ser romano, de pertencer ao Império Romano, era considerado como uma virtude. Todo romano deveria ter orgulho de ser orgulhoso, de se achar superior, era uma vaidade, de se achar superior aos demais e se sentir orgulhoso por ser romano, por pertencer vamos dizer assim, a essa elite aristocrática. A gente não faz ideia de como isso era forte entre os romanos. Por isso, a grande dificuldade da maioria deles em aceitar a mensagem de Jesus. Certo? Pode continuar, Ritinha. Os cristãos, comumente, eram acusados de encantamentos vergonhosos e detestáveis, e de práticas de bruxaria, das quais o infanticídio fazia parte. E por isso não faltou quem visse na morte de Silvano alguma coisa relacionada com feitiçaria e operações mágicas. Quadros terríveis foram pintados pela imaginação do populacho exaltado, e a viúva Mércia, mãe do menino morto, foi convocada à acusação. Nessa atmosfera asfixiante, o filho de Cíntia começou a receber a visita de romanos destacados, que lhe felicitavam o espírito reacionário e vigilante. Revigorado por semelhantes aplausos, sentia-se o rapaz habilitado para a atuação do maior vulto. Aliás, de maior vulto. O próprio questor, Quirino Eustácio, velho patrício, aposentado das lides políticas, mas influente junto à prospetura da Gália Lugdunense, veio ter com ele para saudações em estilo pomposo. Aqui,
como se ele tivesse assim influência junto a um tipo de uma prefeitura, vamos dizer assim, né? Claro, uma instituição romana responsável ali, Galha Lugdunense era a região da França onde ficava a cidade de Lyon. Então, Tassiano estava, assim, no top dos tops, era o top 10 entre os romanos, que ele começou a receber na própria casa e que apoiavam a atitude dele, certo? Então, com isso, mais acerbado ainda, né? Porque agora o ódio se misturava ao orgulho de achar que ele realmente tinha feito o que era certo, né? Dentre os assuntos tratados, não podia falar o tema preferido. Acredito que a mocidade romana não poderia enviar-nos à província mais digno embaixador. Encareceu o cortesão com o calculado timbre de voz das pessoas entregues à polícia. A deplorável doutrina dos judeus proscritos insinua-se assustadoramente, ameaçando-nos as tradições. Esta cidade vive cheia de anacoretas da Ásia, de profetas vagabundos, de pregadores e fantasmas. Domiciliado aqui, desde os bons tempos do nosso magnânimo imperador Septímio Severo, que os deuses conservavam em sua glória divina, posso afirmar a minha convicção de que o movimento não passa de loucura coletiva, capaz de arrastar-nos à perdição. Sim, sem dúvida, observou o jovem satisfeito, compete-nos recuperar o culto da pátria. A nosso ver, grande conjugação de energias se faz indispensável, a fim de extinguirmos a quadrilha maléfica. Não compreendo em que poderia repousar a grandeza de sua doutrina, cujos presélitos se mostram honrados com o cutelo na cerviz. Em Roma, tive conhecimento de muitos processos alusivos às repressões e espantei-me com o teor das respostas dessa gente infeliz. Repudiam os deuses com uma desfaçatez de assombrar. Creio que as autoridades deveriam promover um expurgo social em grande estilo. O interlocutor, com o riso irônico de velho fauno, admiravelmente apresentado, acentuou malicioso. Em razão disso, rejubilamo-nos com a sua presença. Se a juventude patrícia não formular uma reação à altura de nossas necessidades, rumaremos para a decadência. A sua coragem na expulsão desse renitente corvino é um desafogo para nós. Recebi a notícia como justo regalo. Estou convencido de que a nossa fé se sente agora menos ofendida. Não vemos com bons olhos esse homem estranho, cuja procedência é ignorada de todos. Para mim, não passa de um aventureiro ou de um louco a perturbar-nos o caminho. O enteado de Vetúrio, mordiscando-se de curiosidade, indagou com interesse. Não se sabe, assim, quem é ele? Por que mistérios guarda consigo tamanha cultura a estagnar-se em serviços de jardinagem? O interlocutor piscou os olhos astutos e acrescentou: quem sabe? Insinuou-se no espírito popular com incrível desenvoltura. Há quem o tome por santo, contudo, inclino-me a crer que não passa de algum feiticeiro cercado de seres infernais.
Trazia a aparência de um vagabundo quando surgiu aqui. Pouco a pouco adquiriu a fama de curar pelas preces nazarenas, com imposição das mãos, e a primeira casa importante que lhe caiu nas garras foi a de Artêmio Cimbro, cuja filhinha, ao que dizem, sofria grandes perturbações mentais. Experimentado o tratamento de Corvino, parece que a menina se impressionou favoravelmente, recuperando-se, então, qual se for um milagre. Daí para cá, fez-se o jardineiro da nobre família que o introduziu em outras residências. De sua vida profissional é tudo quanto sei. Das atividades do mago, porém, muito seria a dizer se pudesse. Refere-se o vulgo a 1000 coisas. Se fossem apenas os plebeus a se mostrarem maravilhados. Entretanto, temos alguns patrícios ilustres enleados na rede. Dizem alguns que a palavra dele está revestida de miraculoso poder. Afirmam outros que ele cura as mais complicadas enfermidades. É estranho ver uma cidade como essa isso mesmo, necessitamos renovador. A sua decisão, rechaçando Corvino, é sumamente confortadora. Ele é incompetente para conduzir crianças, mesmo desprezíveis. Sei que Artêmio lhe advoga a causa, mas estou convencido de que poderemos interromper, doravante, as mistificações. Zenóbio, um velho amigo, que foi algo dignatário da imperial munificência, comunicou-me ontem à noite, informado por fontes dignas de crédito, que o menino morto fora encaminhado aos dentes do cão pelo próprio Corvino, a fim de que a malta cristã obtivesse sangue inocente para os mistérios negros das reuniões que praticam. É notório que ele foi a única testemunha do ato final. Olha a distorção das coisas e o tamanho do falatório, certo, gente? E ficava o Tassiano só escutando a opinião, porque ele era novo na cidade, né? Então, a gente fica pensando quantos obstáculos a mensagem de Jesus teve que vencer, enfrentar, né? Uhum. E todos esses obstáculos provinham do coração dos orgulhosos, dos vaidosos, e claro que não é com uma única existência que se consegue fazer com que essas pessoas mudassem de opinião. Lembrando que no começo do livro, o mentor espiritual de Quinto Varro, o seu protetor, o seu superior espiritual, disse para Quinto Varro: Tassiano não está preparado para receber os ensinamentos do Evangelho. Não era nem para se tornar cristão, gente. Não era nem para se tornar cristão. Era para receber. E assim como Tassiano, todas essas pessoas que faziam parte da sociedade romana daqueles tempos. E deu 100 anos, um prazo de 100 anos, para Quinto Varro conseguir, ao menos, fazer com que Tassiano aceitasse a mensagem de Jesus. Aí, depois de um episódio como esse, o que a gente pensa, gente? Que o plano não vai dar certo, não é? Pelo menos nessa encarnação, né? Pelo menos nessa encarnação, até o presente momento, o plano foi por água abaixo. Por água abaixo. Certo? É isso que a gente pensa. Não sei se o próximo
parágrafo é muito extenso, Ritinha, porque são 8h25. Não é, acho que dá para ler mais um, Tá. tá? E baixando o tom da voz, perguntou: teria o dileto amigo observado isso? Seria muito importante registrar o fato por intermédio de sua própria boca. Tassiano, de rosto esfogueado, a exprimir o choque de contraditórias emoções, esclareceu presto. Nada posso adiantar nesse sentido. Quando ouvi o nome do crucificado, a revolta subiu-me à cabeça. Não tive olhos senão para defender a nossa propriedade contra a influência pestilencial. Determinei a soltura do cão de guarda, possuído de extrema desesperação. Não me cabe, por isso, asseverar aquilo que não verifiquei por mim mesmo. Quirino, porém, mordeu os lábios, contrariado, e ajuntou: fique certo, contudo, de que as coisas não terão ocorrido de outro modo. Reajamos em conjunto. Nossos escravos não podem continuar à mercê de bruxos inconscientes e nem será lícito permitir que pessoas de nossa condição social se deixem embair sem defesa. Isso, nós vamos parar então por aqui, Ritinha, porque o tempo Tá. agora já está em cima da hora, então paramos aqui nesse diálogo. Nisso, achamos-nos que é o parágrafo número 37. Certo? Então, eu vou parar de compartilhar aqui o texto, voltando para a tela principal e também parando de gravar, tá bom? Então, acabamos aqui para depois fazer a prece final.